devolvo a minha oportunidade. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém, irmãos? Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, no versículo 12. Um verso de todos conhecido. Nós vamos ler após a leitura. Eu posso orar, pastor, após a leitura? Posso, né? Após a leitura eu vou orar. Diz assim a palavra de Deus: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será, querido Deus, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus, é que nós estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus soberano de Israel, por causa do nome de Jesus, nós temos livre acesso a ti, porque o véu se rasgou e nós podemos nos chegar a ti, Senhor. E nós convictos estamos de que o Senhor atento está às nossas súplicas. Não porque merecemos, Senhor, não, nós não merecemos nada, porque somos pecadores, indignos da tua presença. Mas por causa do sangue puro que verteu no madeiro, no Calvário. Pai, que o nosso coração nessa noite seja de fato uma boa terra, e a tua palavra boa semente. Uma vez essa boa semente sendo semeada em nossos corações, ela há de crescer e dar frutos na nossa vida para glorificar o teu nome. Continua abençoando esse culto, continua abençoando o pastor dessa igreja, os obreiros dessa igreja que auxiliam o pastor, os irmãos dessa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, enquanto estivermos ministrando, Senhor, não por mim, mas por causa da tua presença que é real aqui nessa noite, enquanto vamos falando da tua palavra, que possa haver curas, o caroço desapareça, a infecção venha sumir, a inflamação, a dor, a opressão demoníaca, tudo aquilo que vem das trevas, em nome de Jesus, desapareça do meio da tua igreja, e teu nome será glorificado. E se a igreja se concorda, diga amém. E graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, como de costume, os agradecimentos. Antes de tudo, quero agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, que me proporciona essa oportunidade de poder estar na casa dele, no altar dele, em meio à noiva dele, trazendo essa palavra. Então eu agradeço ao meu Senhor. E abaixo do meu Deus, eu quero agradecer a um grande amigo, que é o pastor Samuel, que Deus o direcionou para dirigir essa igreja. Conheço o pastor Samuel há pouco mais de um ano e tem se mostrado um grande amigo. Pastor Samuel, onde eu encontro com ele, eu costumo falar para ele que está ele e a sua comitiva, que é uma igreja que ele carrega. Quando eu cheguei ele com a irmã Fernanda e os filhos, onde a gente se encontra, é lotação na certa, em qualquer congregação, como vai a família dele. Irmã Fernanda, obrigado pela oportunidade, pastor Samuel, e também aos copastores dessa igreja que estão na responsabilidade e na ausência do pastor, que é o presbítero irmão Juscelino, né? E o evangelista Divino, José Divino, né? E também quero agradecer ao irmão Bruno, líder de jovens. Cadê o Bruno? Bruno deve estar lá do lado. Também a irmã Fábia. Cadê a irmã Fábia? Daqui, perdão. Líder de jovens, nós já cooperamos juntos quando eu era ali da congregação Patrimônio. Também agradeço a minha esposa Poliana, que sempre me acompanha. A nossa sobrinha Pérola Maria, aquela gracinha que está ali no meio. E meu grande amigo Marcos, que veio lá de Montes Claros, que é o pai da Pérola. E o Marcos trouxe para nós uma carne de sol,
que nós encontramos apenas no norte de Minas. Estou muito feliz pela carne de sol, viu, Marcos? Irmãos, culto de varões. Quando a gente fala em culto de varões, logo nos vem à mente pregar sobre o homem forte, o homem valente, o homem destemido, o homem guerreiro, o homem experiente em batalha, o homem que puxa a espada, que é a palavra de Deus, para guerrear. Sim, faz-se justo. O mundo atual que nós vivemos, ele tem formado homens fracos, homens que diante das situações difíceis e adversas, os homens recuam e imbuídos de um espírito ou de um sentimento chamado comiseração, que é o espírito de coitadinho. O servo de Deus não tem isso. O apóstolo Paulo, quando decidiu ir para Jerusalém, os demais apóstolos, seus companheiros, cercaram e falaram: olha, Paulo, não vai não, porque lá você vai morrer. Olha, o que vocês fazem chorando, rapaz? Se eu for para Jerusalém e morrer pelo nome de Jesus, eu morrerei feliz. Homem tem esse espírito, homem, isso não é machismo, mas homem é a linha de frente de batalha, tanto física quanto espiritual. Jesus, quando contou a seus discípulos o seu plano, ou o plano de Deus, Pedro, usado pelo diabo, fala: não, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Aí Jesus, transbordando do Espírito Santo, fala para ele: afasta-te, Satanás. Então a geração atual tem formado homens fracos. Mas o meu ponto que eu quero trazer essa noite, e que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, não é isso. É uma importante dica para nós, homens. É se humilhar diante de Deus. Porque uma vez, igreja, a gente, quando tem recursos, saídas para diante de uma situação, a gente quer agir muitas das vezes na força do braço. E erroneamente, prega-se esse versículo que eu li para vocês, erroneamente assim: os humilhados serão. Isso é mentira. É bem claro como nós lemos. Jesus disse que aquele que se humilhar a si mesmo, esse será exaltado. É aquele que põe o rosto no pó diante das situações adversas e clama ao Senhor Jesus e fala: Senhor, está aqui a situação que eu estou passando, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu busco recurso em ti, porque tu és o Deus Criador Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e a ti o Rei do Senhor. Aquele que se humilha a si mesmo, esse será exaltado. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. E eu quero tomar como exemplo um rei muito conhecido, que é o rei Manassés. Você vai encontrar aí na sua Bíblia, na segundo Crônicas, capítulo de número 33. Abra aí, por gentileza. Aleluia. Manassés tinha raízes. Manassés era filho de um rei muito conhecido também, que era o rei Ezequias. Um rei que lutou para glorificar a Deus na sua vida. E Manassés, ainda assim, tendo o bom exemplo do pai, optou em andar contrariamente e em avesso às ordenanças do Senhor Deus. Nesse capítulo de número 33, nós vamos encontrar assim, escrito a partir do verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Verso 2: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo os gentios faziam. E como, irmãos varões, igreja num todo, quantos de nós estamos assim, fazendo o que é mal perante o Senhor, conforme o costume dos gentios?
Por isso nós vemos hoje diversos ministérios com balada gospel, carnaval gospel, igrejas, não vou falar de cor de parede, que para mim isso não julga nada, mas você vai olhar o culto, parece uma boate efervescente, onde a palavra de Deus é colocada no escanteio, e o sentimento, a carne é o que está mais aflorado em meio a esses cultos. Te digo que estão cultuando tudo, menos Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias os homens seriam mais amantes de si mesmo do que de Deus, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então, Manassés, de acordo com esse verso, segundo, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado do meio de Israel. Nós não podemos, igreja, preste atenção, nós não podemos copiar o mundo para querer atrair pessoas para cá para dentro, não. Pelo contrário, é eles que têm que olhar para nós e sentir o gosto do Evangelho de Jesus, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra. É nós que temos que dar sabor para o mundo, e não eles nos influenciar, igreja. Manassés fez o que era mal perante o Senhor, e esse é um paralelo, igreja, porque nós vemos, infelizmente, muitos crentes assim. Verso 3, olha o que Manassés voltou a fazer. Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, aos deuses, que eram os demônios, os deuses daquela época, e fez poste ídolos. Aqui você sabe o que era um poste ídolo? Não vou falar porque tem crianças no culto, mas alguém sabe o que era um poste ídolo? Depois você pesquisa o que era um poste ídolo. Dentro da casa do Senhor. Levantou poste ídolos. E se prostrou. Olha o que ele fez. Isso dentro da casa de Deus. Dentro da igreja. E se prostrou diante de todo o exército do céu. E os serviu. Então, irmão, ele estava adorando a Deus. Não. Ele adorava as constelações, os astros, as estrelas, a lua. E Jesus disse ao diabo, em meio à sua tentação: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás, culto. Não é estrela, não é lua, não é paisagem, não é árvore, não é passarinho, não é nada que tem que ser adorado, somente ao Senhor dos exércitos da igreja. Você pode glorificar Deus? Verso 4. Ele edificou altares, no plural. Você não está vendo aqui altares dentro dessa igreja, é um altar. O altar de sacrifício, o altar do Senhor. Altar esse que tem que ser pregado uma palavra transparente, pura, limpa e verdadeira. Palavra essa que pode mudar e transformar a vida de qualquer ser humano. É o altar que nós servimos, o altar do Senhor dos Exércitos. Então ele edificou altares, no plural, para os demônios. No verso 4 está dizendo isso, da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, já estava dito pela boca do Senhor: em Jerusalém porei o meu nome, para sempre. Aí você entende essa guerra que está acontecendo agora lá. A gente já sabe o fim, Israel não será vencida, porque essa é a promessa de Deus. Colocarei o meu nome na cidade de Jerusalém para sempre. O Senhor, Yahvé, que é o Senhor dos exércitos, será glorificado naquele local e nas nossas vidas, igreja. Verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus. Não era para Deus, não. É para os astros. Nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha a perversidade daquele homem. E mau exemplo não era, porque ele teve um bom exemplo, que era seu pai, rei Ezequias. Verso 6, olha isso, igreja. Olha o verso 6. Queimou os seus filhos. Quem aqui é pecador? Deixa eu ver, levanta a mão. Só quem é pecador, deixa eu ver. Quem é santo pode baixar a mão, mas quem é pecador, deixa eu ver. Você peca com a intenção de causar ira em Deus?
Você tem coragem de pegar o seu filho e sacrificar para os demônios? Foi o que Manassés fez dentro da casa de Deus. Queimou seus filhos como oferta. Aí nós não queremos nos ofertar, não estou falando de oferta monetária não, estou falando de vida, sacrifício, vontades, desejos. Nós não queremos nos ofertar na casa de Deus. Ter uma pamonhada ou qualquer outra atividade na casa de Deus em benefício do reino de Deus, nós colocamos N desculpas para não ajudarmos. Mas em compensação, quando servíamos o diabo lá fora, eu vou falar de mim, eu ficava 3, 4, 5 dias cheirando cocaína, acordava sem dormir, fazendo a vontade do diabo e não achava ruim. Queimou seus filhos com oferta no vale de Rinom, adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, praticava feitiçaria. Olha o currículo de Manassés. Praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Ele prosseguiu, continuou marchando, caminhando, convicto em fazer o mal para provocar a ira de Deus. Eu não sei que mágoa ou ressentimento era esse que Manassés tinha com Deus, sendo que ele viu de berço o bom exemplo do seu pai. E quantos estão assim, de nós, estamos assim dentro da igreja? A gente tem bons exemplos, ainda assim, quando a gente vê uma vírgula de um mau exemplo, a gente fala, tá vendo lá? Por causa disso que eu não vou na igreja. Ah, por que não segue os milhões de bons exemplos? Esses dias, uma irmã falou assim num local, perto de ímpios, eu ouvindo. Ah, porque na igreja, isso uma irmã do nosso ministério. Ah, porque lá na igreja aconteceu isso e a vizinha lá, que não é da igreja, viu e falou que é por isso que não é na igreja. Ela contando isso, ou seja, em vez dela evangelizar, ela estava desevangelizando o povo. E eu falei para ela, engraçado, né, irmã? Um mau exemplo, todo mundo fala. Por que não olha os milhares de bons exemplos que tem na igreja, de pessoas que se doam, que ajudam as pessoas? Por que isso a gente não ouve falar? Só um mau exemplo, quando um erra. Versículo de número 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho, nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel. Aleluia! Já sabemos o fim daquela guerra. O Senhor disse que nunca vai remover o pé de Israel, e nem da igreja. Jesus disse, eis que eu vou para o Pai, mas enviarei para vós outro Consolador, e Ele vos guiará a toda verdade. O Senhor Jesus continua conosco. O Deus de Israel, que é o Deus Pai, Jesus Cristo, que é o Deus Filho e o Espírito Santo, está com Israel, está com a igreja, e nós venceremos, e estaremos um dia eternamente glorificando o nome dele, igreja. Isso é para quem crê. Para quem está com dúvida, é difícil acreditar. Verso 8: e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais. Contanto, é uma observação de Deus, contanto que tenham cuidado, igreja, agora é para nós. Tenham cuidado. A Bíblia não é apenas um acessório para você carregar embaixo do braço, não, viu? Ela não é um acessório das suas vestes cristãs. Faz parte, pastor, do meu paletózinho. A Bíblia faz parte do meu vestido de irmã. Não, a Bíblia, ela é o seu manual de vida. É o que te transforma. Ontem eu ministrava lá no grupo Sarai para aqueles rapazes que têm problema com dependência química, como eu já tive um dia, já testemunhei aqui para vocês. Fui viciado em crack e cocaína. E eu falava para eles, olha, meus irmãos, a sociedade, a polícia, as pessoas, o mundo pode dizer que vocês são o resto
ou a escolha da sociedade, que não tem mais jeito, mas a palavra de Deus diz que você tem jeito e que você torna-se uma nova criatura se você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E vem aqui na frente que quer receber a oração. Eles vieram correndo, sedentos, receberam a oração para aceitar Jesus Cristo. Contanto, como diz no verso 8, que tenham cuidado. Igreja, você quer receber o Espírito Santo? Você quer andar com Jesus? Você quer ter convicção de que Deus está dentro de você, através do seu Espírito? Tenha cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. A Bíblia não é acessório da sua veste cristã, não, viu? A Bíblia é o seu manual de vida, é a sua bússola, é o seu norte, é o seu oriente. A Bíblia te direciona em todos os aspectos. Amém, igreja? Tudo que eu tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos, dados por intermédio de Moisés. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 9. Manassés, olha isso, olha o perigo do mau obreiro, olha o perigo do mau líder. Igreja, olha que perigoso, versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Obrigado. Manassés, ele, por causa do seu mau exemplo, ele fez a nação de Judá e Jerusalém errar e fazer pior do que o ímpio, pior que o incrédulo, pior que o mundo. Irmã, eu lembro que Jesus falou assim, ó, é inevitável que dois escândalos, mas ai da qual eles vêm. Irmãos, acredite no que eu vou te falar. Quando você bota o pé da igreja para fora, as pessoas ficam te observando. Às vezes não fala nada, mas eu olho para a tua conduta para ver se condiz com o que tu professa, com o que você crê. E se você der, irmão, um exemplo lá fora, e uma vida for para a perdição eterna por culpa sua, você vai acertar as contas com Deus. Irmão, é perigoso a gente brincar com a palavra de Deus. É perigoso a gente brincar com o Evangelho. É perigoso. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Glória a Jesus, aleluia. Mas o Senhor, na sua eterna benevolência, ainda que nós estejamos atolados até o pescoço pelo pecado, pela contrariedade da Bíblia, mas o Senhor sempre usa de misericórdia, e Ele nos alerta, Ele fala conosco, quando estamos nos enveredando por caminho que vai dar em morte. O salário do pecado é a... Você sabe disso, é a morte. Então, quando estamos diante de uma situação como essa, lembro-me agora, quando antes de Caim matar Abel, o Senhor fala para Caim, olha Caim, o pecado está batendo aí, está te rodeando, viu? Cabe a você dominá-lo. Não tem desculpa não, viu? Se errar, pecar, se afastar de Deus, o único culpado é você, né? Nem o diabo. O diabo não pode te obrigar a fazer nada. Deus é todo poderoso, Ele pode me obrigar a servi-lo? A única vez que eu vi isso acontecendo foi no caso de Jonas. Aí tem quem fale assim, não, mas Paulo também não, mas Paulo ouviu Jesus, mas ele optou em obedecer aquela voz. No verso 10 diz assim, olha a misericórdia de Deus, mesmo diante de toda a perversidade de Manassés, e consequentemente do seu povo, Jerusalém, Judá, olha o verso 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, ele falou com o líder e com a congregação, porém, não lhe deram, isso é triste, irmão,
Se tem uma coisa que é triste, a gente ter a percepção da voz do Senhor, saber que é Ele que está falando, e ainda assim, pastor, a gente não querer ouvir. Não existe tristeza pior, irmão, que a gente ouvir a voz de Deus e não querer obedecer. E optar cegamente em desobedecer a Deus. O salário do pecado é a morte. O fim dessa pessoa é deplorável. Depois você leia, eu acho que é Jeremias 2,19. Vamos ler. Jeremias 2,19. Diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quão mal e quão amargo é não ter temor de mim e me abandonar, diz o Senhor dos Exércitos. Não há tristeza maior na vida de um ser humano, é saber que Deus está falando e ainda assim optar em não obedecer. É tristeza. Essa pessoa está oca, tem uma lacuna dentro dela. Não é eu que estou falando isso, é o Espírito Santo através da sua palavra. Amém? Então, nesse verso de número 10, ele falou e o povo não quis ouvir. E no verso 11 vem a consequência. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, com ganchos. Quantas são as pessoas que estão acorrentadas pelo pecado, pelos ganchos do diabo, espiritualmente falando? Eu era assim, com as drogas, com a promiscuidade, com a prostituição, com o álcool, com a mentira, com a idolatria, com a avareza, fazer tudo pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos. Dinheiro é bom, o problema é quem idolatra ele. Com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Irmãos, não tem jeito. A pessoa optou em abandonar ao Senhor, a consequência é triste e deplorável. Isso é um fato. Mas como eu disse no início dessa ministração, o segredo é a humilhação, é se humilhar diante do Senhor. Eu te perguntei, alguns minutos atrás, se alguém aqui peca para fazer raiva em Deus. Acredito que não, nem eu. Nós pecamos porque somos pecadores. Agora, uma coisa é ser pecador, diz o apóstolo João na sua primeira carta, e outra coisa é viver na prática do pecado. João vai dizer que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não são palavras minhas, é palavras do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Você pode estar na situação que você for, irmão. Varões, homens, guerreiros do Senhor, mulheres, guerreiras do Senhor, igreja. Não interessa a situação que você se encontra ou o que você fez. Às vezes, de uma forma ingênua. Essa noite é a noite que o Senhor marcou para você se humilhar diante dele. Não é porque o Denis está aqui, não. O Denis é só um miserável barro, caco usado pelo Senhor. Mais nada que isso. A glória é dele, a exaltação é para ele, o louvor é o nome dele. Saindo daqui, não precisa nem se lembrar meu nome, não. Aí no verso 12... está a receita perfeita. Diz assim: ele, Manassés, angustiado, porque o salário do pecado é a morte. O pecado só traz angústia. O pecado só traz dor. A mentira, a avareza, o adultério, a idolatria, a soberba, o nariz empinado, a desobediência ao seu pastor, só traz angústia, só traz dor. Você pode ficar todo inchadinho, parecendo um pombinho, achando que você é o bambambam. Vai te trazer angústia. Mais cedo
ou mais tarde. É o caso de Manassés. Ele era rei, toda autoridade, mas cedo ou mais tarde a conta chegou. Ele, angustiado, aleluia, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito, olha o segredo, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Agora ele se humilha. Agora que o calo apertou, ele se humilhou. Mas Deus bateu o pé e falou: não vou, quero nem falar com você, Manassés. Foi isso? Vamos ler no verso 13. Fez-lhe oração. Aí agora eu lembro lá do Salmo 50, um salmo que eu gosto muito. Acho que é o verso 6 ou 8, não lembro agora o verso de cabeça, mas eu tenho certeza que é no Salmo 50, que diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor dos Exércitos. Fez-lhe oração, e Deus se tornou, já estou terminando, igreja, se tornou favorável para com ele. Olha a bondade do nosso Senhor. Olha, não deixe o diabo pensar, não deixe o diabo fazer você pensar que não tem jeito, que porque você errou não tem mais jeito. Manassés queimou seus filhos e fazia tudo tão somente para provocar ira em Deus. Ele tinha um propósito, era premeditado, era para causar a ira no Senhor. Você não pensa, ou não deixa o diabo te enganar com sofismas, com picuinhas. E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, aleluia, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Deus ouviu ele, atendeu a súplica e ainda lhe restituiu o trono em Jerusalém. Esse é o Senhor que nós servimos, igreja. Tem glória para ele aqui nessa noite? Verso 14, nós já vamos encerrar. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofeu, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Verso 15, olha aqui, olha o que é virar crente. Olha o que é conversão. Converter significa mudar de direção. Olha o verso 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares, no plural, que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. A pessoa, quando encontra ou reencontra a Deus, ela lança fora tudo aquilo que não provém da fé e não provém do reino de Deus. Não tem como, meu irmão, você servir a esse Senhor e continuar no paganismo, nos costumes mundanos, continuar fazendo tudo aquilo que é contrário e avesso à palavra de Deus. Você lança fora. Aleluia, glória a Deus. Verso 16. Ele restaurou, olha agora, no singular, o altar. Você serve a um altar. Você não tem altares. Entenda, lembra quando Jesus fala: aquele que ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim não é digno de mim. Você não pode ter um altarzinho para o seu bebê, um altarzinho para sua menina, um altar para o seu filhinho, um altar para o seu maridinho, um altar para o seu carrinho. Você não pode ter um altar para cada coisa na vida que você quer adorar, não. Você tem que adorar somente ao Senhor dos Exércitos, somente o nome de Jesus Cristo. As outras coisas e as outras pessoas, nós amamos sim, mas adoramos somente ao nosso Senhor. Ele restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Agora, ele não faz mais Judá errar. Agora ele faz Judá servir ao Senhor. Aleluia! Deus de Israel. Para finalizar com chave de ouro, esse versículo é maravilhoso.
Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, nos montes, mas somente ao Senhor, seu Deus. Segredo, irmãos, até quando, irmão? Até o dia que você morrer, ou até o dia da volta de Jesus. O segredo é estar se humilhando aos pés do Senhor Jesus. Amém? Posso orar, pastor? Com a permissão do pastor, vamos orar. O horário já é findo. Exaltado é o nome do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente. Se tem alguém que fala assim, irmão, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero servir esse Deus, eu quero adorar somente o altar do Senhor Jesus. Se você quer, não vou insistir muito não, é Jesus que está te chamando, vem aqui na frente. Ou você quer reconciliar, tem alguém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor colocou no meu coração, eu preguei para a tua igreja, com palavras limitadas que eu tenho, Senhor, mas eu creio que são palavras que vêm do coração do Senhor para a tua noiva. Aqui está a tua noiva, a tua igreja, continua abençoando a todos aqui presentes, do mais novo ao mais experiente, aos obreiros dessa casa de oração, todos eles que estão aqui na minha retaguarda. Abençoe esses obreiros, dê a ele, continua dando unção a cada um deles, para continuar abençoando a tua igreja. E ao teu servo, pastor Samuel Inácio, que está ministrando lá na congregação, Senhor. Abençoa a vida dele, o ministério dele, da irmã Fernanda, a sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos, Senhor, esse espírito e esse entendimento, que continuamente temos que estar nos humilhando ao Senhor, assim como Manassés fez e encontrou comunhão contigo. E assim nós cremos em nome de Jesus. Graças a Deus, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.